Fala pessoal! Espera um pouquinho, antes de começar o vídeo, deixa eu falar um negocinho aqui rapidinho. Principalmente para você, meu amigo e minha amiga flamenguista, né? Meu amigo flamenguista e minha amiga flamenguista, ó. Futebol, futebol é uma das coisas assim, é a mais importante das menos importantes, tá? E não é porque o Flamengo venceu um jogo ou venceu um campeonato que os nossos problemas vão se resolver, né? A gente está aqui morando aqui no Brasil, muita gente tem problema principalmente financeiro, tá? Mas olha só, deixa eu dizer uma coisa também aqui para vocês. Terminar uma segunda-feira com o Mengão metendo 4-1 no Vasco é bom, né? É bom demais, é não? Então vamos começar o bate-papo aqui. Vamos começar mais um vídeo do canal Área O. Vamos começar mais um no Peito e na Raça, sem roteiro e sem edição. Então vamos, meu amigo e minha amiga flamenguista. E você aí também que torce para outro time, olha. E aí? Tá feliz? Tá chateado? Não sei, tá? Eu tô te convidando aqui para bater um papo aqui comigo aqui no Área O, tá bom? E você também que não gosta de futebol, opa, aqui no Área O, eu tô cada vez mais diversificando os assuntos, falando aqui minha opinião sobre vários assuntos, tá? Vamos começar mais uma vez então naquele pique, naquela alegria. Vamos lá, deixa eu ver como é que eu tô de boné, mas hoje não vou virar o boné não, cara. Hoje eu vou carequinha mesmo, mostrando a minha carequinha aqui, com a camisa do Flamengo, bonitão, camisa do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, tá? Antes de começar, como sempre eu me apresento, meu nome é Odirley Silva, tudo bem aí com vocês, pessoal? Tudo bem, meus amigos e amigas? Espero que sim, tá? Saiba que é sempre um prazer fazer esses vídeos aqui no canal Área O, tá bom? Claro, né? Não, não tem jeito, eu tenho que pedir, tá, gente? Mas eu peço com toda a humildade do mundo, tá? Olha, você aí que já conhece os vídeos do canal Área O, tá? Não perde tempo não, gente. Já deixa seu like, tá? Deixa seu like que isso me ajuda bastante, beleza, pessoal? Olha, não tá inscrito no meu canal? Ah, que é isso, meu amigo? Que é isso, minha amiga? Vem pra cá. Ó, aliás, vou fazer o convite melhor, hein? Deixa eu fazer o convite certo. Vem pra cá. Vem pra cá que a conversa aqui é sempre boa. Beleza, pessoal? Se inscreve no meu canal. Eu tô te dizendo, sou meio suspeito para dizer, mas você não vai se arrepender. A conversa aqui no canal Área O sempre é boa, tá? Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do canal Área O, tá bom? Para quando você estiver ali vendo um clipe da década de 80, ou então aprendendo a fazer aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, plim, tocou o sininho, corre aqui um pouquinho para a Área O, que aqui a conversa sempre é boa. Eu sempre vou dizer isso, tá? E o mais importante, compartilhem. Compartilhem para novamente, hein? Eu sempre mostro. Meu canal Área O tava assim. Deu uma crescidinha, mas ainda é pequeno, ainda é pequeno. Compartilhando os vídeos e eu conseguindo aqui mais inscritos, ó o Área O. Ó o Área O crescendo, ó o Área O. Vamos que vamos, pessoal. Então vamos falar de Vasco 1, Flamengo 4. O Mengão amassou. Primeiro tempo do Flamengo, olha. Pelas oportunidades perdidas, tá? No primeiro tempo já poderia ter sido uns 5 ou 6, tá? 5 ou 6 dos gols do Flamengo, tá? Pelas oportunidades perdidas. Mas chegou o segundo tempo, o Flamengo deu aquela poupada, tem jogo da Libertadores importante, muito importante contra o Racing, nessa quinta-feira, nessa semana, tá? Opa, tá passando helicóptero aqui, passando meio baixo, se sair o áudio aí, liga não, helicóptero aqui passando aqui em cima de casa aqui, tomara que não caia, hein, claro, tá certo? Jogo importante contra o Racing na Libertadores, o Flamengo deu aquela poupada no segundo tempo, tá? Porque o primeiro tempo foi arrasador contra o Vasco, né? Com direito a um golaço, aço, e bom botar mais um aço aí pro Pulgar, esse jogador chileno aí melhora a cada jogo, né? O Sampaoli assumiu o comando técnico do Flamengo e o Pulgar melhorou muito, tá? Gol também do Gerson, né? Como eu sempre digo, Gerson segundo volante, ele chega de trás para um arremate. Rascaeta cruzou a bola, assim, cara, todo vídeo que eu vejo, assim, tinha ninguém na área, tinha só, não, aliás, tinha o Matheus França na área. O Gerson chegou numa velocidade,
mas numa velocidade para testar aquela bola. Olha, menino, tá certo, cara, mas pegou todo mundo de surpresa. E assim, o juiz deu gol pro Pedro, mas eu acho que foi muito mais gol aquele terceiro gol do Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas fez uma jogadaça lá, foi chutar a bola. Pelo vídeo que eu vi, o Pedro tira o pé. A bola não bate no Pedro, então seria gol do Ayrton Lucas. Mas gol do Pedro, gol do artilheiro aí, tá? O artilheiro referência. Reverência, né, cara? No nosso grande Pedro aí, tá? E o quarto gol, menino. O Ayrton Lucas já pode ser chamado de Sonic, de Flash, tá certo, cara? Pode ser chamado aí de qualquer um dos velocistas aí que, olha, vamos lá, ligeirinho, tá? Meu, o Gerson mandou a bola pra frente, o Ayrton Lucas veio, e veio correndo, veio correndo. O jogador do Vasco, ele não vai chegar, não é possível ele chegar, meu Deus, ele chegou, tá certo, cara? Mano, chegou na frente do jogador do Vasco, foi na pequena área e fez o quarto gol. Tudo isso no primeiro tempo, gente. Tudo isso no primeiro tempo. Que, aliás, o Flamengo chegou a primeira vez, fez um gol. Chegou a segunda vez, fez o segundo gol. Tá? Tudo isso no primeiro tempo. Teve uma bola na trave do Vasco, tá? Quando estava 2-0, mas também em compensação ia ser um golaço do Arrascaeta. Que diferença faz o Arrascaeta também, cara? Mas assim, ó, aquela bola na trave do Arrascaeta ia ser um golaço. E também teve um gol, não teve um gol não, né? Não foi gol, é claro, tá certo, cara? Mas teve um lance lá que o Gerson também ia metendo uma bola por cobertura do goleiro, por cobertura, tá? Ele encobriu o goleiro do Vasco, também ia ser um outro golaço. O Flamengo jogou bem, né, gente? Jogou bem. Mas chegou o segundo tempo, como eu disse, né? Quinta-feira tem jogo contra o Racing, tá? É jogo decisivo. Já pode decretar uma classificação para o Flamengo, já pode deixar o Flamengo mais perto de uma classificação, ou então pode complicar a vida do Flamengo na Libertadores. É jogo contra o Racing, é jogo decisivo, tá? E o Flamengo tirou o pé. E nessa de tirar o pé, o Vasco teve chances, tá? Antes do gol de pênalti, tá certo que o Vasco fez, tá? Desculpa, eu não vou recordar aqui o nome do jogador do Vasco, tá certo, cara? Eu tô falando aqui no peito e na raça, sem roteiro e sem edição. Antes desse gol de pênalti, o Vasco teve lances perigosos, tá? São coisas aí que, na própria coletiva mesmo, o São Paulo falou, olha, jogou bem, foi um grande jogo, mas tem muito que melhorar, tá? Tem muito que melhorar ainda. E ele tá certo, tá? O sonho dele, o desejo dele é uma equipe imbatível, tá? Eu já sou um pouco mais cometido. Eu gostaria de uma equipe competitiva, tá certo, cara? E o Flamengo com o Sampaoli que ainda é difícil falar assim que é a virada de chave do Flamengo. Apesar da classificação maiúscula em cima do Fluminense na Copa do Brasil, apesar de 4-1 em cima do Vasco, é complicado que o Flamengo está muito altos e baixos, tá? Tá muito no altos e baixos. O Pedro ontem, ele até participou ali do primeiro gol, ele que forçou ali a saída de bola errada do Vasco. Aí teve uma falta ali no Arrascaeta, o juiz mandou continuar. O Pulgar mandou uma patada ali no gol do Vasco, que foi um golaço ali, tá? Mas o próprio Pedro, por exemplo, cara, tá muito abaixo do que a gente conhece o Pedro, tá? O Pedro pode muito mais, tá? O Arrascaeta que eu disse assim, olha, o Arrascaeta pode muito mais e tudo. Foi uma ótima partida do Arrascaeta contra o Vasco. Não foi a melhor dele, da carreira dele, mas foi uma ótima partida do Arrascaeta contra o Vasco, tá? E você vê que o time muda quando o Arrascaeta está em campo, né? Mas aí fica aquele negócio, vamos rezar para não ter mais contusão? Vamos rezar, trazer uma benzedeira ali para o Arrascaeta seguir nessa constante o resto da temporada, né? Também, outra coisa também que a gente tem que destacar, eu falei aqui do Pulgari, realmente melhorou muito aí com o Sampaoli, também a volta do bom futebol do Gerson, que colocando ele na posição dele, você vê como o Gerson rende, tá? Marca bem, chega bem na pequena área, tá? Principalmente para esses arremates, tá certo? Quando tá com a Rascaeta, parece que as coisas fluem, tá? O Gerson parece não ficar tão em dúvida do que fazer, tá? Apesar de valer muito mais falar da velocidade do Ayrton Lucas, a assistência foi do Gerson, o Gerson mandou a bola para frente, o Ayrton Lucas foi,
Foi, cara. O The Flash, ligeirinho, tá certo? O Sonic, tá? Pode colocar aí o nome que for. O Ayrton Lucas acelerou ali, meu irmão, na boa. O jogador do Vasco falou, meu Deus, e agora? Tá certo, cara? Tomara que ele tenha uma câmera no meio do caminho, porque eu não vou conseguir alcançar ele. Tá certo? Então, assim, foi uma boa partida do Flamengo, tá? O Flamengo aí mantém uma invencibilidade, né? Pô, cara, gente, eu tô enganado aqui, só se eu tiver errado, pode corrigir aqui. É, aí nos comentários, tá? Mas se eu não me engano, já são 9 jogos de invencibilidade. Só que nesses 9 jogos de invencibilidade, jogou mal. Contra o Corinthians, ganhou 1-0, jogou mal. Empatou com o Nublense lá no Chile, jogando muito mal, tá? Ganhou do Bahia, né? Aquele 3-2 contra o Bahia, com 2 jogadores a mais, não jogou mal. Falei do Corinthians, Nublense, Bahia, empatou com o Cruzeiro, jogando mal. E nesse jogo contra o Cruzeiro, você vê que se o Cruzeiro fosse um pouquinho mais competente, até no jogo contra o Corinthians, até no jogo contra o Bahia, até no jogo contra o Nublense, o Flamengo perderia, tá? Perderia o jogo, tá certo? Mas em compensação, 2 grandes jogos contra o Fluminense, que era apontado como favorito, tá certo? E agora uma goleada contra o Vasco, né? Tomara que seja uma crescente do Flamengo, tá? Porque também o Flamengo jogou bem alguns jogos e perdeu também, tá? Jogou bem contra o Internacional, contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo e perdeu, tá? Tomara que venha aí boas partidas, ótimas partidas, partidas espetaculares e que venha também um resultado, né? Porque, como eu digo, gente, eu não canso de dizer isso, tá? Eu acho que esse time do Flamengo pode mais. Eu não acho que o Flamengo tenha a obrigação de vencer, mas eu acho que o Flamengo pode mais, tá? O Sampaoli, na coletiva dele, falou do Cebolinha. Perguntaram lá sobre o Cebolinha, olha, o que está acontecendo com o Cebolinha, o que falta o Cebolinha ser aquele jogador que a gente conhece. O Sampaoli falou, olha, às vezes o jogador está com muita pressão na cabeça, tá? Bom, enfim, né, cara, o Cebolinha é um jogador profissional. O Cebolinha não é mais um garoto, tá? Eu, particularmente, enquanto tá no Flamengo, né, eu sempre acredito que o cara pode dar a volta por cima, né? Foi assim com o Léo Pereira, altamente criticado. Ah, o Léo Pereba, Léo Pereba, Léo Pereba. O Léo Pereira deu a volta por cima. Hoje, por exemplo, é apontado como o melhor zagueiro do Flamengo. Foi assim com o Pulgar, tá? Ah, Pulgar não dá, cara. Nossa senhora, tira esse chileno daqui. Que péssima contratação. Você vê, claro, eu não estou dizendo que ainda tem muito caminho pela frente. Eu já falei, tomara que essa seja a constante do Pulgar. Mas ele vem fazendo boas partidas. Vem sendo sim um pilar ali no time do Sampaoli, tá? E assim, Cebolinha, o Marinho eu acho que vai sair, mas Cebolinha, Varela, Vidal, tá certo, cara? Ainda estão devendo muito no Flamengo. Tomara que eles deem a volta por cima, porque seriam ótimos reforços ali pro Flamengo. Porque Cebolinha fez aí umas boas partidas, fez gols e tudo, mas tá muito mais para baixo do que para cima. O Vidal foi importante na temporada 2022, mas 2023 o Vidal não está bem, tá? O Varela defende bem, mas não consegue apoiar tão bem, tá? Então tomara que também esses jogadores aí deem a volta por cima, assim como recentemente o Pulgar, que está sendo muito elogiado e merecidamente elogiado, tá? É, já falei do Flamengo, né? O Flamengo aí tem um jogo contra o Racing, tá? Falar um pouquinho assim do rival, do Vasco, né? Se fosse antigamente, né? Quando eu era aquele torcedor chato que vivia zoando, eu ia zoar muito o Vasco, né? Não que eu não queira, tá? Não que eu não queira, né? Até porque se o Flamengo perde, né, você vai ver YouTubers, por exemplo, zoando YouTubers vascaínos zoando o Flamengo. Mas dá pra ver, e agora eu não vou zoar tanto, né? Até porque eu tô mais preocupado com o Flamengo. O que eu mais quero é que o Flamengo conquiste títulos, que o Flamengo seja sempre competitivo. Mas vou falar um pouquinho do Vasco, né, cara? Você vê a diferença brutal, tá, entre Flamengo e Vasco. Que se o Flamengo apertasse o jogo ontem, né, não ia terminar 4-1. Se o Flamengo entrasse com o ímpeto que entrou no primeiro tempo, entrasse com o mesmo ímpeto no segundo, o Flamengo marcaria 6, 7, 8. Tá? O time do Vasco estava entregue, né? E isso reflete as péssimas administrações do Vasco,
tá? Reflete também péssimas escolhas para compor o elenco, tá? Eu não conheço muito bem o elenco do Vasco. Eu sei que tem o Pedro Raul, que está sendo duramente criticado, né? O Pedro do Vasco, né? O Pedro deles lá não tá bem. Tem o Pumita, que eu achei que o nome dele é muito engraçado, tá certo? Eu acho que ele é uruguaio ou argentino. Eu daqui eu não conheço, gente, eu peço desculpas aqui. Mas também tem o Pumita, tá? E tem o Léo Pelé, que é um bom zagueiro, tá? Ele fez boas partidas, por exemplo, pelo São Paulo. É um bom zagueiro. Mas não adianta ter só um bom zagueiro e o resto do time não ajudar, tá? Então aí o Vasco se afunda cada vez mais na Série B. Não, quer dizer, desculpa que afunda na Série B. Desculpa, meu amigo, minha amiga que torcem pro Vasco. Me desculpem, tá bom? O Vasco se afunda aí no Z4, né, da Série A, tá? Com grandes chances de cair para a Série B, né? E seria assim, o quarto rebaixamento do Vasco, um time com tanta história, um time que tem Libertadores, tá? O quarto rebaixamento do Vasco, você vê, muito flamenguista fala, bem feito, mas eu já fico um tanto ressabiado, apesar do Vasco ser um rival, e apesar que é sempre bom sacanear um rival de estado, mas assim, cara, o problema é o Campeonato Brasileiro se tornar um estadual com convidados, né? Eu tenho no Rio de Janeiro tem o Flamengo, que é um time muito forte, que se encaixar e jogar o que pode, jogar aquilo que espera, é um time complicadíssimo de jogar contra, né? O nosso Mengão. Tem o Fluminense que é bem montado, tá? Apesar da desclassificação, da eliminação da Copa do Brasil, mas também temos que ver que o Fluminense pegou um grande time, que é o Flamengo, e o Flamengo também pegou um grande time, que é o Fluminense. Então ali, ser desclassificado, assim, nesse tipo de campeonato eliminatório só vai passar um, ainda bem que foi o Flamengo jogando muito bem, tá? O Fluminense também é um grande time, tá? Mas o Botafogo aí tá como líder do campeonato, né? Tá tentando, assim, se reerguer, tá? Pelo menos ali ser um time competitivo, quem sabe uma vaga na Libertadores. E o Vasco, cara, ele fica muito atrás dos rivais cariocas, mas muito atrás. Apesar de no confronto direto, às vezes o Vasco dá um trabalho e tudo, mas, cara, pode ser o quarto rebaixamento do Vasco, tá? É muito. Você vê assim. Até a torcida do Vasco tava zoando os flamenguistas. Urubu otário. A 777 tem dinheiro pra. Pi, né? Que tem saiu um palavrão aí. Tá certo, cara? Mas ter dinheiro pra. Pi, às vezes não é o suficiente. Porque você tem que montar elenco. Tá? O Flamengo, por exemplo, já tinha dinheiro na época do Bandeira, né? Bandeira de Melo. Tá certo, cara? O presidente aí que sanou as finanças do Flamengo, tá? Perdemos, o Flamengo perdeu duas finais, tá? Sul-Americana e Copa do Brasil. Ficou como vice-campeão em 2018, tá? Teve uma eliminação vergonhosa na Libertadores de 2018, tá? Foi contra o... Deixa eu ver se eu não estou falando besteira aqui. Eu acho que 2018 foi contra o Cruzeiro, tá? Eu tenho que ver lá, porque teve uma eliminação e no último minuto o São Lourenço fez um gol ali e eliminou o Flamengo e teve uma eliminação nas oitavas ali pro Cruzeiro, né? Eu acho que do Cruzeiro foi de 2018, tomara que eu não esteja falando besteira. E o time do Vasco, assim, não adianta, vai ter que fazer muito planejamento, né? E isso se não cair para a segunda divisão, porque vai doer pra caramba agora. A Rede Globo não paga o tanto que pagava para os times como antigamente, tá? E se cair para a segunda divisão é sempre complicado. Você não tem mais ali a verba da primeira divisão e o Vasco está devendo ainda. Quer dizer, você cai para a segunda divisão e está devendo como está devendo dívidas de primeira divisão. Imagina só isso. Então assim, eu estou falando aqui do Vasco aqui, gente, porque eu gosto de falar de futebol, tá? Ainda precisa de mais. Não adianta só ter dinheiro, ainda precisa montar uma equipe, montar um elenco, tá? É difícil, tá? Não é fácil, não é de um dia para não é do dia para noite, tá bom? Porque senão
Por mais assim que tenha torcedor do Flamengo, tomara que o Vasco caia mesmo, vamos zoar os vascaínos, cara. Pode ser que o Campeonato Brasileiro se torne um estadual com convidados. E vai ficar muito ruim isso, tá certo? Bom, Flamengo aí, então, venceu o Vasco, 3 pontos aí, tá certo? Flamengo agora com 16, tá? 3 pontos atrás do Palmeiras, 5 pontos atrás do Botafogo, líder do campeonato. Ainda tem caminho, ainda tem um longo caminho pela frente, ainda tem muitos pontos a serem disputados, né? O Flamengo pega o Racing na Libertadores, como eu disse, é um jogo que pode sacramentar a classificação do Flamengo, é um jogo que pode complicar o Flamengo na Libertadores, tá? Eu, como torcedor do Flamengo, é claro, o Flamengo vai vencer do Racing no Maracanã, vai vencer depois do Alcas, isso mesmo, do Alcas, que venceu o Flamengo na primeira rodada da Libertadores, e vai para a segunda fase de mata-mata, para a fase eliminatória. Aí sim, quem sabe aí dar essa virada de chave para, quem sabe, chegar numa final, não, né? Na final no Maracanã e quem sabe levantar o título, tá? E no Brasileiro tem o Grêmio pela frente, né? O Flamengo precisa vencer. Se quer ter alguma chance aí no Brasileiro, precisa vencer o Grêmio, tá? Fez aí 2 jogos muito bons contra o Fluminense, tá? Sendo que o segundo jogo terminou 2-0 porque o Flamengo perdeu o gol pra caramba. O Flamengo poderia ter terminado 3, 4, 5-0, tá? E a goleada agora contra o Vasco, né? Uma goleada também maiúscula, um primeiro tempo arrasador do Flamengo, né? Onde o primeiro tempo poderia ter terminado 6-0, tá? E o Flamengo conseguiu, o mais importante, o Flamengo conseguiu os 3 pontos, né? Tomara que esses 3 jogos aí que eu falei, 2 contra o Fluminense e esse agora contra o Vasco, tomara que seja constante do Flamengo, tá? E tomara que o Sampaoli consiga corrigir os erros que o time apresenta. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, novamente naquela humildade, deixa seu like, tá? Se gostou do vídeo, deixa seu like, tá bom? Isso me ajuda bastante. Não tá inscrito no canal? Eu vou fazer o convite de novo, não tem jeito, hein? Posso fazer o convite? Então vamos lá. Vem pra cá. Vem pra cá que a conversa aqui é sempre boa, tá? Se inscreve no canal que, a conversa, eu tô dizendo, a conversa é boa, tá? Ative o sininho, tá bom? Para você receber as notificações dos vídeos. Desculpa, gente, eu me atrapalhei aqui um pouquinho. Ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos do canal Área O, tá bom? Você tá lá aprendendo inglês, tá lá aprendendo espanhol, tá lá aprendendo um russo ali no YouTube. Plim! Opa, tocou o sininho. Deixa eu correr aqui para a O para ver o que o Dirley tá aprontando lá. Beleza, pessoal? E o mais importante, pra gente pegar, tá aqui o meu Área O. O Área O é isso aqui, tá? O Área O fazer isso aqui, Compartilhe meus vídeos, gente. Compartilhe meus vídeos porque isso me ajuda ainda mais. Beleza, pessoal? Tô ficando por aqui agora, tá? Comentários, elogios, concordar ou discordar, tá certo? Dicas. Pessoal, o espaço aí de baixo é para vocês, para quem é flamenguista, vascaíno, palmeirense, são paulino, tá? Flamenguista, vascaína, palmeirense, são paulina, para qualquer time, o espaço aí de baixo é para vocês. Agora sim, agora eu vou me despedindo, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Até a próxima. Falou, gente. Até mais.